Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliane, eu sou do CME e primeiro ano e agora eu vou apresentar sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas presentes e necessárias no corpo humano. A gente começa com os minerais, que são nutrientes importantes para a formação dos dentes e dos ossos, na produção de hormônios e na regulação da pressão sanguínea. Pode ser encontrado nas verduras, frutas, cereais, carnes e laticínios, entre outros. Alguns exemplos de minerais são ferro, magnésio, iodo, cálcio, entre muitos outros. Depois nós temos as vitaminas, que são substâncias orgânicas que o corpo não consegue produzir, que são necessárias em pequenas quantidades, são obtidas através de uma alimentação de uma alimentação equilibrada e variada. Elas atuam em conjunto e ajudam no controle das atividades celulares e entre outras diversas atividades do corpo humano. Depois nós temos os lipídios, que são compostos de estrutura molecular variada. Eles podem ser encontrados em várias formas, por exemplo, na vegetal ou no animal. Eles têm como funções a reserva de energia para animais hibernantes, a isolação térmica para animais mamíferos e também na composição da membrana plasmática, já que não pode ser dissolvido em água, isso permite a sua semipermeabilidade, uma característica muito destacada na membrana plasmática. Depois nós temos os carboidratos, que são responsáveis pela liberação de glicose, ou seja, eles fornecem energia para as células e para o corpo, e também fazem manutenção metabólica glicêmica. Depois nós temos as proteínas, que são moléculas compostas por aminoácidos responsáveis pela reparação e pelo crescimento de músculos. Ajudam na produção de enzimas, hormônios, neurotransmissores e anticorpos. Ajudam no transporte de substâncias para o corpo e também no metabolismo celular. Um exemplo de onde cada um pode ser encontrado, os lipídios podem ser encontrados em leite, em carnes, em algumas frutas. As vitaminas podem ser encontradas em alimentos ou no sol, por exemplo, na vitamina D. Os carboidratos podem ser encontrados em batatas, em pães, arroz, feijão, massas em geral, açúcares, entre outros. As proteínas podem ser encontradas em ovo, carne, leite, queijos, entre outros relacionados. A água como molécula vital e fonte da vida, como já sabemos, ela é importante pois é solvente, ou seja, ela dissolve as substâncias necessárias do seu corpo, ajuda na eliminação de substâncias tóxicas, ajuda na digestão, na produção de saliva e ácido gástrico, ajuda na produção do corpo com a dissolução ou a produção do seu cérebro, para ele não ficar dolorido, ou você não ter meningite, entre outros, como na liquidação do sangue, deixar o sangue líquido, regula a temperatura e ajuda na composição das células na parte do citoplasma, que é basicamente água. A água, como um dos bens mais importantes para os seres humanos, ela deveria ser bem cuidada e preservada, ou seja, o ser humano deveria economizar, reutilizar a água e parar de jogar lixo no meio do rio, né? Porque isso ajuda bastante. Pra gente economizar esses 2% de água que a gente tem no mundo, a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, em não jogar lixo, em reciclar o que a gente tem de água que a gente já usou e não matar os peixes, o ecossistema que mantém tudo isso, porque no mundo, tudo que a gente tem, todos os alimentos e etc., são produzidos pela natureza através de um ecossistema que o ser humano cada vez mais destrói. Ou seja, depois de um tempo a gente não vai ter muito bem o que comer, sabe? Nem pelos vegetais, que tem tem substâncias que só de lá a gente pode tirar alguma coisa, nem os animais, que também vão morrer depois de um tempo, porque eles vivem à base de vegetais. Então, assim, na preservação da água, você preserva o mundo inteiro e a sua própria existência. Então, vamos reutilizar a água, desligar a torneirinha quando você não tá usando e não poluir os mares e matar os peixes. Tchau, muito obrigada por me ouvirem e é isso, tchau. Espero que tenham aprendido.